Metatron é uma figura envolta em mistério e poder, um ser celestial que ocupa um lugar de destaque nas tradições espirituais e religiosas. Conhecido como o Anjo da Sabedoria Suprema, ele é frequentemente descrito como uma presença masculina, cercada por uma energia intensa e um fogo espiritual que o torna quase inacessível à compreensão humana. Sua influência é tão vasta que muitos o consideram o segundo ser mais poderoso do universo, logo após Deus. Embora seu nome não apareça diretamente nos textos sagrados mais conhecidos, como a Bíblia ou a Tora, sua presença é marcante em escritos rabínicos, cabalísticos e até mesmo em algumas tradições islâmicas, onde é chamado de Metatron. A origem de Metatron e um dos aspectos mais fascinantes de sua história. Seu nome, segundo algumas interpretações, vem do grego antigo e pode significar aquele que está ao lado do trono ou que ocupa o trono próximo à glória divina. Outra teoria sugere que derive do latim metator, que quer dizer mensageiro ou guia, independentemente de sua etimologia, o que chama a atenção e o papel que ele desempenha como intermediário entre o divino e a humanidade, um elo que transmite conhecimento e orientação espiritual. Apesar de não ser mencionado nas escrituras canônicas, Metatron aparece em textos fundamentais do judaísmo, como o Talmud e o Zohar, este último considerado a base da Cabala. Nessas obras, ele é retratado como um ser de sabedoria incomparável, detentor de um entendimento profundo sobre a criação do universo. Sua energia é tão intensa que muitas representações o associam a uma chama espiritual, dificultando qualquer tentativa de descrevê-lo em forma humana. No entanto, sua essência é frequentemente vinculada ao masculino, devido à força e à autoridade que emana. Uma das histórias mais intrigantes sobre Metatron vem do Talmud babilônico, onde um rabino chamado Elisha ben Abuiá o viu sentado ao lado de Deus no paraíso. A cena causou espanto, pois, na época, acreditava-se que nenhum ser, por mais elevado que fosse, poderia ocupar tal posição. A explicação dada foi que Metatron, apesar de seu poder, não passava de um anjo sujeito à vontade divina. Essa narrativa reforçou sua imagem como um ser de hierarquia excepcional, quase como um príncipe entre os anjos. Outro aspecto curioso e a crença de que Metatron já foi um humano. Segundo algumas tradições, ele teria sido Enoque, um dos patriarcas mencionados no Gênesis, filho de Jared e bisavô de Noé. O texto bíblico relata que Enoque viveu 365 anos e, ao final de sua vida, andou com Deus e desapareceu, pois o Senhor o levou para si. Essa passagem alimentou a ideia de que Enoque teria sido transformado em Metatron, ascendendo aos céus como um anjo. Se isso for verdade, ele seria um dos poucos seres a transitar entre a condical humana e a angelical. Metatron também é associado a um símbolo poderoso, o cubo de Metatron. Essa figura geométrica, composta por esferas e linhas retas, e usada por muitos como um instrumento de meditação e conexão espiritual. Acredita-se que contemplar o cubo ajude a focar a mente e a canalizar energias para estabelecer comunicação com o arcanjo. Por estar ligado à tranquilidade e à sabedoria, olhar para o cubo pode trazer calma e clareza, facilitando pedidos de orientação. Uma das funções mais importantes atribuídas a Metatron e a de escriba divino. Ele seria o responsável por registrar tudo o que acontece na Terra no chamado Livro da Vida, também conhecido como registros akashicos. Nesse livro estariam documentados não apenas os nomes de todos os que já viveram, mas também suas ações, pensamentos e destinos. Essa tarefa reforça sua posição de proximidade com Deus e seu papel como guardião do conhecimento universal. Sua hierarquia elevada também se explica por essa função. No Talmud babilônico, há um relato que sugere que o rabino Elisha ben Abuiá o viu sentado ao lado de Deus justamente porque Metatron estava ocupado em registrar as histórias do povo de Israel. Essa ideia de que ele e o escriba do paraíso reforça sua importância e seu acesso privilegiado aos mistérios da criação. Por fim, muitos acreditam que o propósito principal de Metatron é guiar as almas em sua jornada de ascensão espiritual. Como ele próprio teria passado pela experiência humana antes de se tornar um anjo, sua missão seria ajudar aqueles que buscam evoluir e se aproximar do divino. Por isso, ele é frequentemente invocado por quem deseja orientação para alcançar um estado mais elevado de consciência, seja durante a vida ou após a morte. Sua luz e sabedoria são vistas como faróis para aqueles que buscam o caminho da iluminação. Metatron ocupa uma posição singular entre os anjos, desfrutando de privilégios que poucos seres celestiais compartilham. Segundo as tradições, seu papel excepcional colocou entre um grupo restrito de entidades autorizadas a contemplar a face divina, uma honra negada à maioria dos anjos. Por isso, ele é chamado de Príncipe do Rosto ou Príncipe da Presença, títulos que refletem sua proximidade única com o Criador. Essa distinção não apenas reforça sua autoridade espiritual, mas também o torna um intermediário entre o divino e o humano, capaz de transmitir mensagens e orientações com uma clareza que poucos seres podem oferecer. Além de sua importância no plano celestial,
Metatron também é associado a eventos cruciais na história do povo de Israel. Muitos estudiosos e devotos acreditam que foi ele quem guiou os hebreus durante o Êxodo, assumindo o papel que, nas escrituras canônicas, e atribuído diretamente a Deus. Essa interpretação, presente em textos apócrifos e na mística judaica, sugere que Metatron atuou como uma manifestação visível da vontade divina, conduzindo o povo pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Sua presença, nesse contexto, é vista como a de um sacerdote celestial, um guardião que não apenas protegia, mas também instruía os israelitas em sua jornada rumo à terra. Prometida ponto no âmbito da hierarquia angélica, Metatron também desempenhava funções de liderança, supervisionando outros arcanjos e transmitindo ordens divinas. Fontes antigas descrevem-no como um mensageiro supremo, responsável por comunicar os desígnios de Deus a figuras como Gabriel e Rafael, garantindo que a vontade celestial fosse executada com precisão. Essa posição reforça sua imagem como um elo entre os planos espiritual e material, um ser cuja sabedoria e autoridade são essenciais para a ordem cósmica. A origem de Metatron, no entanto, não está nas escrituras reconhecidas pela maioria das tradições religiosas, mas sim em textos apócrifos e pseudepigráficos, especialmente nos chamados livros de Enoque. Essas obras, atribuídas ao patriarca Enoque, o sétimo depois de Adão, apresentam uma narrativa detalhada sobre a queda dos anjos, a origem dos demônios e eventos apocalípticos, além de descreverem Metatron como uma figura central na cosmologia judaica. Embora não sejam considerados canônicos pelo judaísmo rabínico ou pelas principais correntes do cristianismo, esses textos exerceram grande influência em movimentos místicos e esotéricos, oferecendo uma visão alternativa sobre a criação, a moralidade e o destino da humanidade. Os livros de Enoque são, na verdade, uma coleção de 3 obras distintas, todas de caráter apocalíptico e repletas de simbolismos. O mais conhecido, o primeiro livro de Enoque, também chamado de Enoque Etíope, e o único aceito como canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope e pela comunidade Beta Israel, os judeus da Etiópia. Nele, Enoque é levado aos céus, onde testemunha visões proféticas sobre o juízo final, a vinda do Messias e a restauração do mundo. Fragmentos desses textos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, comprovando que eram conhecidos e estudados por comunidades judaicas e cristãs primitivas na região do Levante e do Mediterrâneo Oriental. Apesar de sua importância histórica e teológica, os livros de Enoque não são reconhecidos pela maioria das tradições religiosas. O judaísmo rabínico, por exemplo, rejeita sua autenticidade, enquanto o cristianismo ocidental os considera textos de interesse acadêmico, mas sem autoridade doutrinária. Mesmo assim, algumas passagens do primeiro livro de Enoque foram citadas no Novo Testamento, como na Epístola de Judas, onde se faz referência a uma profecia atribuída a Enoque sobre o julgamento dos ímpios. Essa mencal, embora breve, demonstra que o texto circulava entre os primeiros cristãos e influenciou certas correntes teológicas. A relação entre Metatron e o cristianismo ortodoxo, no entanto, é marcada por tensões e contradições. Embora a Igreja Ortodoxa Etíope aceite os livros de Enoque como canônicos, isso não implica necessariamente a aceitação de Metatron como uma figura válida. O cristianismo, em geral, mantém uma distinção clara entre humanos e anjos, rejeitando a ideia de que um ser humano possa se transformar em uma entidade celestial. Essa crença entra em conflito direto com a tradição judaica que identifica Metatron como Enoque transfigurado, um homem elevado à condição angélica após sua ascensão aos céus. Além disso, a própria natureza de Metatron apresenta desafios teológicos para o cristianismo. No judaísmo, ele é visto como um mediador entre Deus e Israel, um papel que, para os cristãos, é exclusivo de Cristo. A ideia de que Metatron pudesse ocupar uma posição semelhante à do Messias seria considerada uma heresia, pois implicaria a substituição de Jesus como único intermediário entre Deus e a humanidade. Outro ponto de conflito é a descrição de Metatron sentado ao lado de Deus, um lugar que, nas escrituras cristãs, é reservado a Cristo, que está à direita do Pai. Essa imagem, presente em textos místicos judaicos, seria interpretada pelo cristianismo como uma usurpação do papel de Jesus, algo inaceitável dentro de sua doutrina. A terceira grande contradição diz respeito à narrativa do Êxodo. Enquanto a Bíblia afirma que foi o próprio Deus quem guiou os israelitas pelo deserto, algumas tradições atribuem esse papel a Metatron. Para o cristianismo, essa interpretação seria uma distorção das escrituras, pois colocaria um anjo no lugar do Criador, algo que vai contra o princípio de que Deus é o único guia e salvador de seu povo. No islamismo, a figura de Metatron também aparece, embora de forma indireta e muitas vezes controversa.
Alguns textos islâmicos mencionam Uzair Esdras, um personagem bíblico que, segundo ao qual foi erroneamente venerado pelos judeus como filho de Deus. No misticismo judaico da Merkabah, Uzair é identificado com Metatron, o que levou alguns estudiosos muçulmanos a acusarem os judeus de idolatria por tratarem um anjo como uma encarnação divina. Essa associação, embora não seja universalmente aceita, reflete a complexidade das tradições que cercam Metatron, que ora o apresentam como um ser de luz, ora como uma figura ambígua, próxima demais do divino para ser ignorada, mas distante demais para ser plenamente compreendida. Em outras tradições islâmicas, como a dos drusos, um grupo religioso sincrético que combina elementos do islamismo, do gnosticismo e da filosofia grega, Metatron é reconhecido como um dos arcanjos, embora sua natureza e funções sejam reinterpretadas à luz de suas crenças. Textos drusos o descrevem como o anjo do véu, uma entidade que separa o mundo material do espiritual, e quando a ideia judaica de que Metatron é um guardião dos mistérios divinos. Essa multiplicidade de interpretações mostra como sua figura transcende fronteiras religiosas, adaptando-se a diferentes contextos culturais e teológicos ao longo dos séculos, o que evidencia como sua figura se molda às necessidades espirituais de cada época. Alguns autores árabes, por exemplo, chegam a oferecer descrições físicas detalhadas de Metatron, enquanto certas tradições afirmam que o fogo divino que o envolve impede qualquer visão clara de sua forma. Textos místicos islâmicos, como os do filósofo e matemático do século XIII Ahmad al-Buni, trazem representações mais concretas. Em suas obras, al-Buni retrata Metatron como um ser humano portando uma coroa e uma lança, possivelmente uma referência simbólica ao cajado de Moisés. Em práticas mágicas medievais, o arcanjo era invocado como protetor contra forcas malignas, demônios, feitiçaria e outras ameaças sobrenaturais, reforçando seu papel como guardião dos limites entre o sagrado e o profano. Essa associação com o ocultismo e o misticismo é um dos aspectos mais marcantes de sua trajetória. Grande parte do que se conhece sobre Metatron hoje provém de fontes esotéricas, que incluem rituais de invocação, métodos de comunicação e pedidos de auxílio espiritual. Tais práticas, no entanto, contrastam fortemente com as doutrinas cristãs tradicionais, destacando mais uma vez as divergências entre as narrativas religiosas e as interpretações místicas que cercam o arcanjo. Enquanto algumas correntes o veem como uma figura de sabedoria divina, outras o tratam como um intermediário acessível por meio de práticas ritualísticas. Um dos símbolos mais conhecidos ligados a Metatron e o chamado cubo de Metatron, um elemento central na geometria sagrada. Essa estrutura, composta por múltiplos poliedros interconectados e considerada uma representação da fruta da vida, um padrão geométrico que, junto à flor da vida, forma a base de muitas tradições esotéricas. Segundo algumas vertentes da Cabala, o próprio Metatron teria criado esse símbolo a partir de sua essência espiritual, atribuindo-lhe propriedades protetoras. Cubo e frequentemente utilizado em rituais para afastar energias negativas, servindo como um escudo contra influências demoníacas ou forças malignas. Em textos apocalípticos judaicos, como o Apocalipse de Zorobabel, do século VII, Metatron é associado não apenas ao patriarca Enoque, mas também ao arcanjo Miguel. Nessas narrativas, ele assume o papel de um mensageiro celestial responsável por revelar segredos sobre a era messiânica e os eventos que precederiam o fim dos tempos. Sua presença nesses escritos reforça sua função como um elo entre o divino e o humano, um guia que transmite conhecimentos ocultos àqueles considerados dignos. A influência de Metatron não se restringe aos textos antigos. Sua figura misteriosa e multifacetada o tornou um personagem recorrente na cultura popular. Na literatura, ele aparece como a voz de Deus na obra Bons Presagios 1990, de Terry Pratchett e Neil Gaiman, e em sua adaptação para a televisão em 2019. Já na série Fronteiras do Universo 1995, de Philippe Pullman, Metatron é retratado como uma entidade de poder quase divino. No cinema, o ator Alan Rickman deu vida ao personagem em Dogma 1999, onde interpreta o arcanjo como a encarnação da Palavra de Deus. Mais recentemente, a série Supernatural 2005 o apresentou como o escriba celestial, responsável por registrar os desígnios divinos. O fascínio por Metatron também atrai figuras contemporâneas. O músico Carlos Santana, por exemplo, afirmou em entrevistas que, desde 1994,
mantém uma comunicação diária com o arcanjo, recebendo dele orientações espirituais. Esse tipo de relato contribui para a crescente associação de Metatron com movimentos New Age, onde ele é visto como um guia de sabedoria e transformação pessoal. Longe de enfraquecer sua relevância, essa apropriação moderna demonstra como sua imagem continua a se reinventar, adaptando-se às demandas espirituais de cada geração. Pontos mistérios que envolvem Metatron são muitos, e seu legado persiste tanto nas tradições religiosas quanto nas práticas esotéricas. Seja como o guardião dos segredos divinos, símbolo de proteção ou figura inspiradora na cultura pop, ele permanece como um dos arcanjos mais intrigantes da história espiritual. Conhecer suas múltiplas facetas e compreender como as narrativas sagradas se transformam ao longo do tempo, refletindo as crenças e os anseios da humanidade.